como eu já havia falado, Rubens, no harmonia funcional 2, a gente começa a trabalhar com tétrade, né? E o que é tétrade? Tétrade é quando o acorde ele é formado por 4 ou mais notas, né? E aí, quando a gente coloca tétrade, só em colocar uma quarta nota, já surgem diversos novos acordes interessantes, sabe? Com outras características e outras funções dentro do campo harmônico. Então, eu selecionei alguns deles aqui, né? Por exemplo, o acorde com sétima maior, né? O acorde com sétima maior. E aí, se o aluno não entender de intervalo simples, ele vai ficar boiando aqui, né? Porque é muita terça. Então, o acorde com sétima maior, por exemplo, terça maior, terça menor, terça maior, né? Essa é a formação do acorde com sétima maior. O acorde com sétima maior e menor tem uma diferença, né? A última terça é menor. É igual aqui, igual aqui, igual aqui, igual aqui. Mas a última terça, que aqui é maior, e aqui é menor. Então, no caso, se eu usar Dó como referência, aqui vai ser um Si maior, e aqui vai ser um Si menor. Como é que eu uso qual o macete que eu dou para os alunos acharem rápido a sétima maior? A sétima maior, ela fica meio tom atrás. Se eu for colocar a próxima nota aqui, vai ser um Dó, né? E aqui, se eu colocar também sendo um Dó, só que aqui eu vou ter meio tom de distância, né? Um semitom do Si para o Dó. E aqui eu vou ter um tom de distância do Si bemol para o Dó. Então, o macete que eu uso é colocar, pensar meio tom atrás. Por exemplo, quem é a sétima maior de Fá? É Mi. A sétima menor, Mi bemol. Quem é a sétima maior de Lá? É Sol sustenido. Quem é a sétima menor? É Sol. Né? Então, eu penso dessa forma. Porque, de forma acadêmica, é 7 tons e meio, a sétima maior, à frente da tônica, né? Eu pego a tônica, 5 tons e meio à frente. E a sétima menor, 5 tons à frente. Mas calcular 5 tons é mais complicado do que você pensar só quem está atrás, né? Então, como exercício agora, queria que você criasse aí alguns acordes. Por exemplo, vamos criar o Ré. Vai dizer para mim quem são as notas do Ré com sétima maior e as notas do Ré com sétima. Calcula aí. Escreve aí para mim. Seria Ré, Fá sustenido, Lá, Dó sustenido, maior e Dó menor. Sétima menor. E aí, Ré com sétima maior. Quem é? Ré, Fá sustenido, Lá, Dó sustenido. Isso. E o Ré 7. E na menor a mesma coisa, só com o Dó no final. Isso. Muito bem. Muito, assim, muito simplório para quem já domina, né? A minha sugestão é que o aluno exercite bastante isso, cara. Isso é muito importante. Ali na hora do dia a dia, mesmo da prática, ter isso na cabeça ajuda bastante, assim, sabe? Por exemplo, uma coisa que é muito comum, filhote, pega esse violão aí para mim, cuidado com a estante aí, por favor. Pega o violão do Cage, cuidado com a estante para não bater no estante. Isso. Uma coisa que é muito comum é, por exemplo,
você fazer um dó. Aí aqui a minha. Fala aí, Rubens, para mim ver se eu estou te ouvindo bem. Oi, eu estou lhe ouvindo. Estou te ouvindo. Uma coisa muito comum em arranjos é você, por exemplo, você está em sol, né? E próximo acorde é dó. Então você faz sol, sol, sol 7 para cair em dó, né? Isso não é comum? É bem comum. Ou você está em dó, faz dó 7 para cair em fá. E aí, só que se você conversa com o baixista e ele entende, se eu estou em dó, aí em vez de baixista fazer continuar no dó, aí ele vai fazer a sétima menor. Né? Então tá em dó, que é muito comum também, né, fazer isso, né? Mas o que a gente estava conversando ontem era justamente isso, assim, para a gente discutir isso com mais propriedade, que é a gente saber se comunicar e saber a linguagem um do outro, né? Então, muito comum essa questão de baixo fazer um tom atrás da tônica para cair no quarto grau, né? Isso é muito comum. Vamos para a próxima categoria, né? São os acordes menores. Terça menor, terça maior, terça menor. Dó menor com sétima. E dó menor com sétima maior. Depois a gente vai entender um pouco mais a utilidade desse acorde menor com sétima, mas é um acorde que eu gosto demais, cara. Toda vez que eu tenho oportunidade, eu uso ele, porque ele realmente... Não sei, eu vou lembrar aqui qual é a música. Assim, Espírito, verdade, te adorando, te adorando, e dizer, Senhor, te eu escuto esse acorde, eu não sei. Eu também. Você escuta esse acorde? É. Lá menor com sétima menor. Pode cair, pode ir mais, né? Rei dos reis e Senhor, te entregamos. Pode manter a fazer a sexta, né? Fazer lá 7 mais, lá 7, lá 6, lá menor 6. Fica mais bonito ainda na sequência. E aí o baixo, o que que o baixo faz? O baixo ele faz a sétima. Só que como é que eu vou me comunicar com o baixista? Eu digo, bicho, faz aí uma melodia dentro da harmonia. Tônica, sétima maior, sétima menor e sexta. Mas ele não sabe disso. E aí? E aí eu tenho que dizer para ele fazer. Mas se ele souber a linguagem, a gente vai se comunicar teoricamente. Compreende o que eu estou dizendo, cara? Sim. Muito legal. Muito bem, forme aí para mim 2 acordes. Mi menor
Mi menor 7 e Mi menor 7+. Seria Mi, Sol, Si, Mi, Ré Sol, Si. Mi, Sol, Si, Ré. Tá certo. e E Mi, Sol, Si, aqui, Ré sustenido. Mi, Sol, Si, Ré sustenido. Depois, nós vamos discutir a funcionalidade de cada acorde. E é legal, quando eu estudei essa matéria, e esse assunto específico, porque a gente usa o acorde, às vezes, só de uma forma, só de um jeito. Mas existem várias formas de usar o mesmo acorde. Ele pode desempenhar várias funções de um campo harmônico dentro da família. Eu costumo brincar sempre que tem o pai da mãe, segundo a autoridade, o filho mais velho, o filho mais novo, e aí, né? Cada um tem uma função dentro de uma família, né? Tradicional. No campo harmônico maior também. Cada acorde tem uma funcionalidade e a gente divide em 3 regiões. A região tônica, subdominante e dominante. E a gente pode brincar um pouquinho com isso dentro de qualquer música, por mais simples que seja. Né? Vamos lá, vamos seguir. A próxima categoria de acordes, né, são os meio diminutos e os diminutos. Esses eu gosto bastante também. Quando nós utilizamos o campo harmônico com tríado, ou seja, cada acorde do campo harmônico com 3 notas apenas, Dó, Mi, Sol, Ré, Fá, Lá, Mi, Sol, Si, né? Sol, Si, Ré, Fá, Lá, Dó. O 7º grau é diminuto, como a gente viu lá na harmonia 1, né? O 7º grau ele é diminuto. Então, se você for tocar o campo harmônico, você vai tocar assim, com tríade, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá menor, Si diminuto. Jota, pega um pouquinho de água para aí, por favor. Quando nós tocamos com o tétrade, fica assim. Mudou totalmente a sonoridade. Ou seja, significa que cada acorde a gente acrescentou a 7ª desses acordes. Mas no acorde do 7º grau, essa alteração ela é bem característica e um pouquinho diferente e confunde muita gente. O Si, por exemplo, é assim. Esse aqui é o Si meio diminuto. Né? E aqui é o Si diminuto. A 7ª é alterada, né? Dentro da escala de Dó, a gente usa o Lá, não o Lá bemol. Né? Lembrando também que o acorde diminuto, 3 notas, caracteriza o acorde diminuto também. Então, eu posso ter o Si diminuto apenas com essas 3.
ou, se preferir, eu posso colocar a quarta. Desde que eu respeite uma coisa, que é as terças. No diminuto é terça menor, terça menor, terça menor. No meio diminuto é terça menor, terça maior. Vamos ver lá na tabela. Aqui, ó. Então, quando... E o termo meio diminuto, Rubens, vem justamente daí. É meio diminuto, ele não é totalmente diminuto, né? E é engraçado que eu vi esse termo só nas aulas de harmonia na universidade. Meio diminuto, às vezes, não é comum em outros lugares. A gente vê muito falando menor com sétimo bemol 5. Quando o cara quer se exibir um pouquinho mais, né? Se vai mostrar um pouquinho mais, aí o cara fala, faz um si menor com sétimo bemol 5 aí, né? Parece complicado, mas não. E o diminuto é tudo terça. Aí tanto faz, eu posso colocar uma terça, duas terças ou três terças e o acorde continua assim. Diminuto. Claro que as funcionalidades e as possibilidades dos diminutos são inúmeras, é muito legal as possibilidades quando a gente começar a estudar as funções, você vai gostar. Na minha realidade, é mais comum a gente usar o diminuto, né? Assim, nas músicas que a gente Sim, toca lá na igreja, não é muito comum os meio diminutos. pois a gente vai mudar essa realidade, vai começar a usar. O meu diminuto é muito comum no segundo cadencial, né? Que é uma forma de fazer arranjo também. Né? Você já ouviu falar essa parte, esse termo, segundo cadencial? Já ouviu isso em algum lugar? Não. Não, não. Pronto, segundo cadencial é uma forma de preparação, né? Então, eu estou em dó aqui, né? Aí preparo dó 7 para chegar no fá. Mas no segundo cadencial a gente está em dó, a gente faz. A gente faz. Em vez de fazer sol, que isso aqui é o que a gente chama de dominante secundário, né? O segundo cadencial é dois acordes para chegar no acorde. Você toca dois acordes antes, como preparação. Eu estou em dó, quero chegar em fá. Né? Então, eu estou fazendo aqui sol menor, meio minuto. Dó 7 bemol 9, mas pode ser dó 7, pode ser só dó 7 9, ou pode ser dó 7, então dó 7. Que é muito comum também. Eu uso, eu nem sei se pede, mas eu uso. Assim, dá vontade, eu uso. Que é no Espírito Santo, né? Espírito Santo. Leve para Deus aqui. Que eu preciso. Espírito Santo aqui. Se as palavras. Não sei se tem, não, mas eu uso. Eu vou estar. Na original não tem, não, mas fica Fica muito legal, né? interessante. É. Aí só que aqui o quinto grau, como preparação, né? Eu vou chegar em dó. Então eu uso o segundo grau de dó. Aí já estou misturando os assuntos. Tá? Dá à vontade. O dominante dele, né? Que é o sol. E caiu no dó. Só que eu enfeitei um pouquinho mais, né? Coloquei sétimo bemol 13, o sétimo bemol, 13ª bemol, o meio diminuto, que é podia ser diminuto, podia ser menor 7 também. Tem outras possibilidades. Pode ser tudo diminuto. E aí vai. Né? Tem várias possibilidades.
É muito bem, forma aí para mim, então. Eu pedi 2 acordes. Forma aí para mim o Fá, meio diminuto, e o Fá diminuto. É, Olha lá. não, peraí. Intervalo de terça menor, da primeira para o terceiro, né? Então seria Fá, Lá bemol. Isso, Aí Fá, Lá depois bemol. terça, aí depois terça menor de novo seria Dó bemol. E aí depois seria uma terça maior. Seria Mi bemol. Mi bemol. Boa. Esse aqui eu botei de proposta, assim. Ele vai titubear aqui. Aí E aqui, no outro, nesse assunto precisa do enarmonia. Conhecimento de enarmonia. e no diminuto é Mi, né? Aliás, Mi não. É Ré. É Ré. Agora, É Ré? Tem certeza que é Ré? Se fosse uma prova, colocava o quê? não tenho certeza não. Peraí, deixa eu calcular. Aqui confunde muita Porque gente. se, é, poxa vida, porque se fosse a sétima, seria Mi. Mas é de Mi, de Eu não Dó sei se eu já bemol. falei isso, não sei se eu já falei isso em você em alguma aula, mas não pode deixar de ser Mi. Eu vou responder para você, que Não, você é. Então nunca seria mais Mi dobrado esquecer. bemol, né? Mi dobrado bemol, cara. Aí, assim, aquilo, isso a gente discutiu naquele churrasco lá na igreja, que a gente estava sentado, que a galera estava discutindo, né? É. O baixista estava falando que não, eu não entendo isso. Na prática, dá o ré, cara. Aqui, Fá diminuto aqui o ré. Dá o ré. Mas, se ele for ensinar, se ele for escrever na partitura, fazer arranjo, fazer uma prova para professor de música ou numa universidade, o acadêmico, né? A gramática correta ali, a parada é mi dobrado bemol. Porque ré é a sexta, né? Ré é a sexta. E mi não, mi é a sétima. Tem que ser mi dobrado bemol. Você chama mi dobrado bemol, mas na prática você pode dar o ré sem medo, não tem problema. Né? De boa nesse assunto, assim, de boa. Muito bem. Não, de boa. Próximo Eu, assunto, próximo assunto a gente vai discutir o campo harmônico com tétrade e depois suas funcionalidades, que a gente chama um assunto chamado áreas. Essa é massa. Cara, o legal é que esse a gente já pode aplicar, cara. Eu acho que vai ser o primeiro assunto que nós vamos poder aplicar nas músicas da igreja, nos arranjos. Pô, seria muito legal. A gente pode pegar qualquer coisa simples assim, cara, e aplicar. Fica muito, muito, muito legal.
primeira vez que eu descobri, pronto. Aquilo que eu te falei, cara, eu fazia uma aula, chegava para fixar, né? Assim, que a gente quer fixar o assunto. Eu queria aplicar logo de cara. Só que os meninos, como eu falei, não tocavam, né? E aí pronto, e aí pega. Se eu e você criar um arranjo, só eu e você vai saber tocar. É ruim, é muito ruim, né? É ruim, né? Porque limita você, né? Faz você estagnar musicalmente. Porque você abre mão do seu crescimento pela ignorância do outro. Desculpa a sinceridade, a simplicidade do outro. Não que tocar simples seja ruim ou, ou algo parecido, não é isso. Não é uma questão de humilhar o outro, é uma questão de que ele limita o seu crescimento, né? Porque você tem que tocar o dózão, porque ele não sabe fazer o dó sete mais o nona, né? E aí você tem que tocar o dózão, né? Então isso é ruim, cara, isso é ruim. Assim. E aí, Então você vai fazer um acorde invertido, aí você faz sozinho. O baixo era para fazer a inversão com você, vai fazer um Fá com aí, baixo em Lá. Aí você faz Fá com baixo em Lá e ele faz Fá. Pronto, aí fica errado a harmonia, né? Para quem está ouvindo, tá tudo aí, errado. até aí é muito simples, é só você dizer, cara, faz o Lá. Quando eu der o Fá aqui, você faz o Lá. Até aí é muito simples. É porque às Mas vezes chega a hora. é porque às vezes vem a ideia assim na hora, aquele negócio que eu estava dizendo assim, olha um para a cara do outro, já sabe para fazer a inversão. Eu ainda estou nesse tempo, porque o baixista que eu tinha antes, a gente era assim. Só que aí eu tenho que me readequar, porque não é mais assim, pelo menos por enquanto, né? Cara, mas Até eu, se assim, reacostumar. no que depender de mim, né? No que depender de mim, eu vou insistir um pouco, porque assim, senão não faz sentido. Senão, então, senão a ajuda, deu, a minha ajuda, não vai ser ajuda, né? Eu não vou estar ajudando nada. Compreende? Porque se eu for só para tocar, pronto, eu vou ser só mais um. Mas não é o meu propósito, não, cara. Ser só mais um, eu acho que não é legal. O legal é crescer, né? Progredir. Convencer o outro a progredir junto, né? Isso é muito importante, cara, assim, para a igreja, para todo mundo, né? Para você, cara, você se anima, cara, você fica animado, assim, você fala, Né? tá bonito esse negócio, né? Você se empolga. O conhecimento, ele é viciante, né? Ele é viciante, a gente fica viciado em aprender, é muito legal. Mas esse vírus aí do conhecimento tem que passar para os demais. Aos pouquinhos a gente chega lá. Vamos. Uma coisa que eu estou te dando aqui, que ninguém pode tirar de você, é conhecimento. Quando você aprender essas coisas, atingir um nível legal, ninguém vai poder tirar isso de você e vai estar em você sempre. E você vai poder passar para os demais quando você quiser, na hora que você quiser. Isso é o que é o mais importante. Eu acho que tem um exercício na apostila sobre isso aqui, eu vou mandar para você. Vou dar uma olhada aí se tem, se não tiver, eu vou mandar Deixa eu aqui. ver. E aí você faz na semana, mas é Tem, longuíssimo. Ele é é para montar longuíssimo. os acordes, né? É Tô bem. vendo aqui. Mas faz que é Sim, um sim. exercício interessante para sua mente e para a sequência do curso também. Tá bom? Uhum. Show.